Vamos começar então. Bom, pediram-me para fazer uma apresentação da história da filosofia. É uma tarefa tremenda. Em 1h30, que é mais ou menos o tempo de aula que eu costumo dar, às vezes um pouquinho menos, né? É uma tarefa difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar fazer uma apresentação dos principais autores, correntes ou linhas da história da filosofia, né? Vai ser uma apresentação evidentemente sumária, mas eu espero que não seja superficial. Bom, para início de conversa nós precisamos saber o que é a filosofia, certo? Se a gente vai estudar a história da filosofia, a gente precisa saber o que é aquilo que a gente vai estudar, aquilo do qual nós vamos estudar a história. A filosofia, como bem define o filósofo neotomista Jacques Maritain, é a sabedoria humana, por excelência. As diversas ciências particulares, elas buscam a verdade dos objetos, dos vários setores ou regiões da realidade, né? A física busca a verdade das entidades móveis, a química a verdade das transformações internas às coisas, a biologia busca a verdade dos entes vivos, a história a verdade dos principais acontecimentos humanos que vão configurando a realidade humana. E daí por diante, né? A medicina estuda o ser humano do ponto de vista da sua saúde, etc. A filosofia busca a verdade última das coisas, busca ou o princípio primeiro, né? Santo Tomás, comentando Aristóteles, comentando a metafísica de Aristóteles, vai dizer que a filosofia é a ciência que busca as primeiras causas de todas as coisas e também o fim último, especialmente no que diz respeito a nós, seres humanos, que por sermos racionais buscamos este fim último de maneira consciente. Então, o que é a história da filosofia? A história da filosofia, no fim das contas, é a história das diversas buscas deste princípio primeiro da realidade. É a história da busca humana com a razão natural deste princípio primeiro, desta causa primeira, desta razão, deste fundamento último das coisas. A teologia ou a doutrina sagrada, nela, o princípio primeiro da realidade veio ao nosso encontro, se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um movimento que vem ao encontro da busca humana, que se antecipa à busca humana, que oferece muito mais do que a busca humana pode alcançar. E neste encontro entre a filosofia e a teologia revelada, e depois a teologia dos padres da igreja, dos doutores escolásticos, dos teólogos, a filosofia foi um instrumento muito necessário. Os conceitos filosóficos, especialmente da metafísica de Platão e de Aristóteles, que eu já vou mencionar bem, vou definir bem o que são, foram muito utilizados, né? Bom, o padre Thonar, cuja campanha para a publicação da sua História da Filosofia está iniciada, ele define a história da filosofia da seguinte maneira, que vai ao encontro do que eu acabei de dizer. A história da filosofia é a exposição racional dos esforços feitos pelo espírito humano nas diferentes épocas para descobrir a verdade no que respeita às razões últimas e universais das coisas. Bom, a filosofia começa lá na Grécia. Ela é precedida pela mitologia. A mitologia é uma busca também destas verdades fundamentais da realidade, mas que não se faz com a razão pura, senão que também com a mescla da razão e da imaginação. É uma razão metafórica, uma razão poética, uma razão fantástica, onde o elemento imaginativo é muitas vezes preponderante. Não é irracional, mas não é aquela racionalidade abstrata, lógica da filosofia, né?
e também não é uma religião revelada. É o esforço imaginativo humano em busca das verdades primeiras da realidade. Essas verdades são identificadas com divindades, com poderes e tal. A filosofia chega quando este esforço é substituído por uma busca inteiramente racional, por uma busca que não mais se fia tanto na imaginação, mas na abstração lógica em busca do fundamento da realidade. Os primeiros filósofos, dentre eles estava Tales de Mileto, na Jônia, ele conheceu outros lugares e outras mitologias, então ele pensou, poxa, existem muitas mitologias diferentes, então a mitologia grega não pode ser a verdade absoluta. Tem que existir uma verdade racional além das diversas mitologias na qual a vida humana possa se assentar. Então é esse impulso em direção a uma verdade mais profunda do que aquela do mito que leva os primeiros filósofos a raciocinar, especulando qual seria o fundamento da realidade. Toda reflexão filosófica é meta-empírica. O que vem a ser? Tenta ir além da experiência sensível, da experiência da empiria sensível. Nem toda reflexão é metafísica, alcançando princípios espirituais separados da matéria. Mas toda reflexão é meta-empírica. Só que os primeiros filósofos, eles vão encontrar o fundamento da realidade no próprio fundo desta realidade física que nos cerca. O princípio, ou arquê, como chamam os primeiros pré-socráticos, é uma realidade transempírica, mas não transfísica. Essa realidade é a própria physis, ou natureza. Natureza seria o fundo da realidade, da qual brotam as diversas coisas sensíveis que nós podemos constatar com a impressão sensível, com a nossa experiência, com a empiria. É um conceito um pouco difícil, talvez, porque natureza a gente está acostumado com a ideia do verde, das matas, das florestas, dos mares, dos rios, dos oceanos e tal, a ecologia. Mas natureza é um conceito ontológico, ou seja, tem a ver com o ser das coisas mais profundo. Eles acreditam que a natureza não é algo visível, mas é aquilo que está no fundo do que se vê. E é o fundo daquilo que se vê. É como se as coisas nascessem de um fundo, decorressem na natureza e voltassem. Como o rio não tem uma fonte, o leito e uma foz, então a natureza para eles é esse fundo que está... É um fundo fontanal, é a fonte da realidade, mais ou menos transpondo para essa linguagem mais lógica aquilo que a mitologia dizia ser o surgimento das coisas a partir do caos, a partir do caos, a partir da confusão e do abismo em que tudo que haveria estava mesclado, misturado. Na mitologia de Hesíodo, a teogonia de Hesíodo começa lá, assim: no princípio adveio o caos. Veja que o caos nem parece ser a realidade última, ele já adveio de alguma coisa. De quê? Não há essa preocupação em ir além da fantasia para os mitólogos, para os narradores dos mitos, E também não há uma preocupação nos primeiros filósofos de ir além da física, da realidade física. Ainda são conceitos muito ligados à imagem das coisas sensíveis. Por isso que Tales, que era astrônomo, que era matemático, vai dizer: tudo é água. Mas que coisa estranha, Tudo é água, mas parece banal, parece que ele não está saindo da mitologia, Então, os filósofos vão ter interpretações a respeito dessa afirmação de Tales, tudo é água. Aristóteles, quando começa a expor as teses dos filósofos anteriores, vai dizer: Tales achou que tudo era água, ou afirmou que tudo é água porque o alimento das coisas é úmido, a semente de todas as coisas é úmida, Ou seja, a água é fonte da vida, a água é o mais importante. Já tem ali uma abstração
maior do que a mera... Não é, não é a substância H2O, é a água como um conceito e imagem do que deve ser o fundo ou o fundamento das coisas, ok? Se a gente pensar bem, né? Nós vivemos num planeta que tem mais água do que terra, né? Nós nascemos, nos desenvolvemos, somos gerados num meio aquoso, né? Enfim, dependemos da água para viver. Os outros filósofos pré-socráticos fisicalistas, que veem na natureza o princípio, um vai dizer que é o ar, outro vai dizer que é o fogo. O Empédocles vai dizer que são os 4 elementos, ar, água, terra e fogo. Tem um muito importante, que é o... Bom, tem alguns importantes que eu vou mencionar para depois chegar na filosofia clássica. O Anaximandro vai dizer que o princípio é o apeiron. Não é um elemento, apeiron é o sem forma delimitada, é o infinito. Apeiron, esse A de negação, peiron, forma, sem forma. Então ele vai dizer que no início da realidade existe algo como uma injustiça e esse apeiron se divide e se formam os contrários. E esses contrários, a injustiça é que um contrário queira prevalecer sobre os outros e o tempo é o juiz que vai, no final das contas, fazer todas as coisas retornarem àquela unidade do princípio. Tem uma influência religiosa dos órficos, provavelmente, nessa ideia da existência como uma culpa, como uma queda. Tem algum telefone sem fio da revelação primitiva aos nossos primeiros pais, da queda, provavelmente também, né? Porque não é possível que essas verdades não tenham sido preservadas de alguma forma, muitas vezes muito distorcida, enfim. Depois dos jônios, né, de Tales, de Anaximandro, de Anaxímenes, que fala que o princípio é o ar, e aí ele vai dizer que o ar, quando ele se torna mais rarefeito, quando ele se condensa mais, vai dando origem aos outros elementos. Então ele faz um processo lógico de surgimento das coisas, né? O ar esquenta, vira fogo, o ar quando se condensa vira nuvem, depois água, depois terra, porque gelo, né? Enfim, vai criando um processo. Esses primeiros filósofos estão assim num nível em que o conceito e a imagem ainda estão muito ligados, mas eles estão buscando a verdade do fundamento da realidade. Depois deles, muito importante, dois muito importantes são Heráclito e Parmênides, né? Heráclito vai dizer que a realidade está o tempo todo mudando, tudo muda. Pantarei, diz ele. E uma pessoa não entra no mesmo rio 2 vezes, porque as águas já passaram e a própria pessoa já mudou. E Parmênides o contrário. Parmênides vai dizer que as nossas impressões sensíveis só nos fornecem opiniões falsas. Por quê? Porque as impressões captam apenas o devir, o movimento das coisas, a mudança, e não o ser. É só a mente, enquanto utiliza o recurso da lógica, que pode captar o ser. E o ser é imutável, o ser é ingênito, ele não nasceu, o ser é incorruptível e não é infinito, porque os gregos achavam que a infinitude era um defeito, porque não era uma infinitude qualitativa, era uma infinitude quantitativa. É um ser finito, é como uma esfera. E os nossos olhos, os nossos sentidos, o que eles percebem é a via da opinião dos mortais. Tudo errado. E a via da verdade é a via da mente que se conforma a este ser único. É uma visão que parece com a ideia do panteísmo, que existe uma única realidade, monismo ou panteísmo, existe uma única realidade. E toda a realidade em volta seria ilusória, seria falsa. Todas as opiniões sensíveis não são capazes de agarrar o ser, de apreender o ser, de inteligir o ser. No final das contas, querendo explicar o movimento das coisas, essa era a preocupação dos filósofos gregos em geral. Ou seja, eles estão num horizonte da mudança, do movimento, e eles querem saber o que permanece no fundo dessa realidade.
Qual é o fundamento verdadeiro? O que está sob as coisas? Onde nós podemos nos ater? Qual é a realidade que nos dá a segurança? Né? A preocupação da filosofia, como diz o filósofo espanhol contemporâneo José Ortega y Gasset, é buscar também aqui ater-se na realidade. Qual é a rocha, o fundamento da existência onde nós podemos pisar com firmeza? Eles buscam, então, um fundamento que permaneça em meio à mudança, em meio à transitoriedade, à caducidade da existência, né? As coisas nascem e morrem, o grego vive nesse horizonte do movimento e ele quer algo no qual possa se agarrar, no qual possa se firmar. A busca do fundamento, do princípio, da causa primeira, da razão de todas as coisas, né? Heráclito vai falar do logos que é a razão universal. Parmênides vai dizer que só existe esse ser. Então, ele querendo explicar o movimento, nega o movimento, ou seja, ele cai numa aporia, fica sem saída. Por quê? Aquilo que ele quer explicar, ele explica eliminando, né? Seria mais ou menos como resolver o problema do Vasco acabando com o time, né? Acabaria o problema do Vasco, mas, enfim, a torcida ia ficar triste, né? Ou não. Mas, bom, voltando à filosofia, mas depois vem os pluralistas, para os quais a realidade primeira é múltipla e não uma só, né? Vem Empédocles, que fala que são os 4 elementos, mas ele fala, bom, preciso de um elemento não só material, eu preciso de um elemento que explique o próprio movimento, né? Que seja a causa da mudança das coisas. Então ele vai dizer que o amor é a causa que une os elementos e o ódio é a causa que separa. Essa dualidade de amor e ódio aí está presente desde o início do filosofar, desde o início da filosofia. A Anaxágoras vai falar que o fundamento de todas as coisas são as homeomerias. No início todas as coisas estavam juntas, depois elas se separaram e em tudo há um pouco de tudo. O que faz uma coisa ser algo e não outra coisa é a maior quantidade da semente daquele algo que ele é. Mas em tudo há um pouco de tudo. Todas as coisas têm os mesmos elementos fundamentais. E existe uma inteligência acima das homeomerias, que é o nous, o intelecto, que é a causa que ordena a realidade. É um primórdio aí da visão de Deus, né? Da visão de que existe uma inteligência divina conduzindo a realidade. Mas muito imperfeita, germinal, primordial, né? Bom, depois vem a época da filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles. É a época da democracia grega, é a época em que os chamados sofistas, que eram sábios que ensinavam na praça pública da Grécia a discursar, né? Não necessariamente mal intencionados, mas muitas vezes sim, ao menos segundo o testemunho de Sócrates, Platão e Aristóteles. A princípio, Sócrates seria visto como mais um sofista, e a palavra sofista não teria, a princípio, uma conotação negativa de falso sábio, né? Seria um sabichão, né? Assim, mas depois passou a ter uma conotação negativa por causa do enfrentamento de Sócrates aos sofistas. Qual é o aspecto negativo dos sofistas? Eles vendem um saber que eles não possuem. Eles ensinam a discursar sobre algo, embelezando o discurso, oferecendo razões que impressionam o público ignorante, como Platão vai dizer, né, no Górgias, impressionam o público ignorante que não sabe, né? Então esse público vai comprar aquele serviço de ensinar a discursar, de ensinar a falar belamente e com convencimento, com persuasão, com capacidade de convencimento. Por quê? Porque atinge os sentimentos, as paixões, né? E manipula as paixões. Eles fazem uso da retórica. A retórica não é má em si mesma, hein? A retórica é um recurso muito necessário,
no âmbito jurídico, no âmbito propriamente literário, filosófico, para que o discurso, além de correto, seja agradável e seja capaz, portanto, de, com a beleza do discurso, comunicar melhor a verdade. Mas eles faziam um uso da retórica, da oratória distorcido, no qual, sobretudo, apelavam a paralogismos ou raciocínios falsos, pelos quais aquela mensagem chegava a enganar as pessoas. E Sócrates, nesse momento, ele se afasta da vida pública, se recolhe, né, no recesso do seu lar e da sua própria intimidade. E Sócrates vai descobrir, vejam bem, Sócrates vai descobrir isso que nós hoje chamamos de alma. De alma. São 3 as grandes descobertas de Sócrates. A própria realidade da alma, como ainda não necessariamente como uma alma imortal, ele morre com essa esperança. Por quê? Porque ele descobre o seguinte: a verdade das coisas humanas, são as coisas humanas, a ética que importa no período da sofística e de Sócrates, tá? A verdade, eles vão abandonar o discurso cosmológico dos pré-socráticos, aquela sabedoria física e aquela sabedoria sobre a ordem do cosmos, e vão se ater a quê? Aos problemas do ser humano, aos problemas da polis, da cidade-estado grega, aos problemas da paz e da guerra, aos problemas comuns da vida política. Esses problemas são os que importam para os sofistas e para Sócrates, mas importam na medida em que isso tem uma conexão com a alma, com a ética, com a verdade moral. Então, Sócrates não vai discutir qual é o princípio da realidade assim, de maneira cosmológica. As perguntas de Sócrates são: o que é a piedade? O que é o dever? O que é a justiça? Né? São questões voltadas para os valores humanos, os valores morais. E ele vai considerar o seguinte: na nossa alma, nós encontramos uma ressonância dos valores verdadeiros. Se nós somos capazes de nos afastarmos do barulho, da sofística, das primeiras impressões, das paixões desordenadas, se nós somos capazes de num primeiro momento, nos recolhermos, refletirmos, nós vamos encontrar a verdade dos valores ressoando na nossa alma, na nossa consciência, no nosso coração. Estou usando palavras que não necessariamente Sócrates usava, mas para dar a entender pelo que ele se perguntava. A alma humana é um reflexo dos valores morais. Ela é connatural com esses valores. Se nós nos afastarmos das impressões falsas e das paixões desordenadas, nós podemos encontrar uma ressonância do que é a verdadeira justiça, do que é o dever, do que é a piedade e de todas as questões éticas pelas quais ele se perguntava. Então, a descoberta da alma, a descoberta do problema da virtude moral, e ele vai associar a virtude ao conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é o que define o ser humano, né? O que é mais essencial do ser humano é conhecer. Mas o conhecimento da virtude, o que é chamado de intelectualismo ético-socrático, não é um conhecimento informativo, eu saber ter a informação do que é a virtude, é um conhecimento performativo. É a virtude da prudência, é o conhecimento da virtude da sagacidade. É saber fazer o bem, não é só saber o que é o bem. Por isso que ele fala algo que, para nós que somos cristãos, é um pouco estranho e um pouco equivocado, mas a gente tem que tentar resgatar a verdade que se encontra nos filósofos. Ele fala o seguinte: quem conhece o que é a verdade, a virtude, vive a virtude. Claro que se nós interpretarmos isso do ponto de vista informativo, isso é evidentemente falso. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado de maneira muito... de maneira geral e em muitos casos com detalhes e tal, e várias vezes nós, como diria São Paulo, fazemos não o bem que conhecemos e quereríamos fazer, mas o mal que não
queremos fazer, né? O mundo grego ainda não conhece de maneira muito perfeita a vontade enquanto livre-arbítrio, né? Não conhece ainda de maneira muito perfeita. Isso é uma realidade que o cristianismo vai ressaltar, que a nossa fé católica vai ensinar melhor do que a filosofia grega. Mas, em todo caso, é a virtude, é o conhecimento virtuoso, ou seja, é a presença da virtude da prudência, da sagacidade, que permite que o sujeito viva bem, né? E quando ele erra, ele erraria por ignorância, diz Sócrates, ou seja, porque ele, no momento em que ele está fazendo uma ação errada, ele está preferindo esse bem efêmero do momento sem se dar conta das consequências negativas do futuro. Então, porém, se nós lermos com profundidade as obras de Platão e de Sócrates, existe ali também uma abertura para a ideia de que há ações não eticamente erradas, não apenas de maneira involuntária, mas também por malícia e por um comprometimento mesmo do coração, tá? Na apologia de Sócrates aparece, nas leis de Platão isso aparece, mas é um tema muito complicado para se tratar assim, né? Sócrates vai preparar o caminho para a filosofia metafísica de Platão e de Aristóteles. Ele, ao descobrir a alma, abre espaço para a pergunta pelo mundo do espírito, pelo mundo da realidade transcendente. Ele morre crendo que pode haver a imortalidade da alma, né? Crendo que poderia haver a imortalidade da alma, ou esperando, melhor dizendo, que pudesse haver a imortalidade da alma. A sua morte, ou os momentos finais da sua vida, são narrados na belíssima obra Fédon de Platão, Diálogo. Platão escreve sempre através de diálogos, e o diálogo Fédon é um dos principais de Platão, junto com a República, junto com o Timeu, junto com outros diálogos muito importantes. E no Fédon se narra, já é a filosofia mais madura de Platão, onde coloca na boca de Sócrates as provas da imortalidade da alma, né? Platão, o principal discípulo de Sócrates, e junto com Aristóteles, os dois principais filósofos gregos, os dois principais filósofos da antiguidade. Platão é importantíssimo. Ele influenciou não só outros filósofos gregos, mas influenciou toda a primeira geração teológica do cristianismo, que são os padres da igreja. Ou influenciou diretamente ou influenciou indiretamente através das escolas médio-platônica e neoplatônica. Platão é muito importante. Ele era um homem religioso e era um homem também que tinha uma preocupação política muito grande. Ele considerava que o ideal da vida humana é a contemplação da verdade transcendente, mas que quem contempla a verdade transcendente não pode deixar os seus concidadãos perdidos e desorientados na cidade. Precisa ajudar na obra política da cidade para que a cidade seja justa. E a justiça, como se lê na obra República, essa sim é a principal obra platônica, a justiça de uma cidade nada mais é do que a transposição nesta cidade da justiça que existe na alma humana. Então, ele vai apresentar a alma tripartida, né, a alma racional, a alma irascível, que é a alma na qual o nosso está representado a nossa impetuosidade, a nossa força, e a alma concupiscível, que é a alma dos nossos desejos. O concupiscível tem que estar sob o irascível tem que estar sob a razão. Então a razão ordena a nossa força, a força ordena a nossa desejabilidade, nossa sensualidade, e assim também na cidade os filósofos governantes ordenam, né, e os guerreiros ordenam os filósofos governantes ordenam os guerreiros e os guerreiros ordenam a vida dos trabalhadores, e cada um
Cada classe, por assim dizer, tem a sua virtude principal, né? Os trabalhadores, a virtude da temperança, que corresponde à alma concupiscível, os guerreiros, a virtude da coragem ou fortaleza, que corresponde à alma irascível, e os filósofos governantes, que são tirados dentre os guerreiros, tem a virtude da prudência, que corresponde à alma racional. E é a harmonia dessas três virtudes que é a justiça. A justiça nada mais é do que o coroamento de uma vida virtuosa. Uma sociedade onde primaria o bem comum, ou a justiça temporal, seria uma sociedade na qual cada classe, ressaltando a sua própria virtude, e também tendo, em alguma medida, as demais, porque é impossível ter uma virtude sem ter um pouco das outras, assim como se você tem um vício, você está ferrado de geral também, né, de modo geral também. Mas esse é um ideal platônico, e a sua política mais empírica, ela está retratada na obra As Leis, que parece a última que ele escreveu, já na sua velhice, né? Platão conta na sua carta 7 todas as desventuras políticas da vida dele. Ele tentou ajudar um tirano de Siracusa, o Dionísio II, porque acreditava, ele tinha se eu não me engano, o sobrinho dele, o Dion, chamou o Platão, vem aqui ajudar o Dionísio a governar, mas o Dionísio, ele queria continuar, ele queria aprender filosofia e queria continuar sendo tirano. Então ele desterrou o Platão, escravizou o Platão conta as agruras dele na sua famosa carta 7ª, e ele fala assim, só pode governar bem quem governar as próprias paixões, só pode ordenar bem a sociedade quem estiver bem ordenado. Enfim, e agora voltando ao Fédon, de Platão e de Aristóteles eu vou falar um pouco mais, depois um pouco mais de Santo Agostinho e de Santo Tomás, para chegar na modernidade e na filosofia contemporânea. Mas no Fédon, Platão vai dizer o seguinte: a prova da imortalidade da alma é que, bom, qual é o fundamento das coisas sensíveis? Qual é o fundamento da verdade das coisas sensíveis, né? Por que existem coisas belas? O que é o belo das coisas belas? É a própria ideia da beleza. O que é o bom das ações boas ou justas? O que é a justiça das ações justas? É a própria ideia de justiça. E, bom, as ações justas iniciam e terminam. As coisas belas têm o seu vício e depois elas vão se deteriorando, né? Enfim, todas as realidades, né, deste mundo são transitórias, mas a justiça é perene, a beleza é perene, a bondade é perene, a verdade é perene. Então, existe um reino inteligível, além deste mundo sensível, no qual há razões eternas ou divinas subsistentes que dão razão das coisas terrenas ou sensíveis perecedouras. Né? E, portanto, como a alma humana tem um parentesco com essas ideias, porque ela consegue se esforçar para sair daquele horizonte das impressões e das paixões desordenadas, ela consegue ela consegue apreender essas ideias, ela tem um parentesco com esse mundo inteligível, então a alma também é imortal, também participa de algum modo da eternidade. A nossa alma, na medida em que é feita para conhecer a verdade, na medida em que a verdade não se reduz ao mundo empírico, ao mundo sensível, mas é uma verdade transcendente, espiritual, inteligível, a nossa alma também é transcendente, também não está fadada a morrer com o nosso corpo. Então, o homem tem um parentesco com esse mundo eterno. Platão, para falar desse mundo das ideias e para falar das realidades transcendentes, ele tem que recorrer aos mitos muitas vezes. Então, ou alegorias, como prefiram, né? Então ele tem o mito famoso da caverna no livro 7º da República. Ele tem o mito do carro alado na obra, no diálogo Fedro, no qual ele conta que no início ele tem uma metáfora do cocheiro ou auriga que leva uma carruagem
onde estão todas as almas humanas, e tem 2 cavalos nessa carruagem, um que é o corcel branco e dócil, e outro que é o corcel negro e indócil, que o corcel negro ele apronta e faz com que as almas sejam derrubadas e tal. Então isso explicaria porque o homem deixou de contemplar a verdade, passou a viver nessa realidade aqui, e ao mesmo tempo, quando o homem volta a contemplar a verdade, é como se nas suas almas nascessem asas, são metáforas, né? E ele volta, então, portanto, a contemplar aquela verdade da qual ele tem saudade. Ele fala do conhecimento como uma reminiscência, como uma recordação desse mundo inteligível, espiritual e divino que a alma teria contemplado antes. É claro que em termos cristãos a gente não pode fazer uma homologação, mas pode fazer uma analogia, né? Se nós pensarmos que Adão, os nossos primeiros pais viviam na contemplação espiritual da verdade, a gente pode pensar numa certa nostalgia deste paraíso ainda na nossa vida, né? E, portanto, esse regresso àquela condição que na vida cristã se cumpre porque o próprio mundo, o próprio reino dos céus se fez presente entre nós, né? O próprio mundo inteligível, o próprio Logos, no qual residem as ideias eternas divinas, se fez presente para nos ensinar como chegar novamente à contemplação, não só das ideias eternas que estão na borda do esplendor divino, mas da própria visão beatífica, né? Algo muito maior do que Adão teve, e que Platão sequer poderia imaginar, né? Bom, Platão é belíssimo, os seus diálogos todos são muito proveitosos, muito bem escritos, com uma capacidade literária tremenda, o melhor escritor filosófico de todos os tempos, certamente. Mas Aristóteles vem depois dele. E o que o Aristóteles faz? Platão ele fala no Fédon que ele precisou realizar uma segunda navegação. É uma metáfora da náutica, né, dos marinheiros. A primeira navegação é aquela feita com a vela e o vento. Seria o horizonte do pensamento filosófico físico, dos físicos. A segunda navegação é aquela que é feita com os remos e os braços. É o esforço ascético para contemplar a verdade metafísica. Um esforço ascético e um esforço que é coroado também pela contemplação natural. Antes de falar de Aristóteles, eu só quero mencionar mais uma obra platônica, que é o Banquete. O Banquete é muito belo, fala do eros platônico, que é o amor de desejo da verdade, não é o amor... Em Sócrates, Platão e Aristóteles, eles são homens tão voltados para essa sabedoria que neles há uma superação da pederastia, que era uma prática que os gregos tinham, né, de um amor sensual entre o discípulo e o mestre. Mas Platão, Sócrates, no discurso que faz no Banquete, ele começa a mostrar como a contemplação dos corpos belos deveria ser superada pela contemplação da beleza da alma, assim como a contemplação da beleza, né, do cônjuge, que faz gerar uma nova vida, né, através do casamento, deveria também ser superado pela contemplação da beleza da alma, e depois da contemplação da beleza da alma, subirmos à contemplação da beleza inteligível, que é, segundo Platão, a única ideia que tem uma realidade sensível é a ideia da beleza, né? Então, por quê? Porque ela se manifesta na beleza sensível, como um primeiro elemento, na beleza moral, e depois nessa beleza que supera a estética, que é uma beleza metafísica, mas que resplandece na beleza dos corpos e na beleza das almas. Bom, Aristóteles. Com Aristóteles nós chegamos na culminância da filosofia grega. Aristóteles vai transformar essa sabedoria metafísica platônica numa verdadeira ciência. Ele vai dar cientificidade e rigor à filosofia. Ou seja, o método socrático, do qual eu não falei, da maiêutica, que era o de fazer,
parir a verdade na mente, né? Ajudar o interlocutor a parir a verdade na sua mente, né? Dar à luz a verdade. O método dialético platônico de elevação da alma à contemplação da verdade vai ser... tudo isso vai ser assumido por Aristóteles e levado a uma cientificidade, a uma organização de todas as disciplinas filosóficas, a metafísica, a física como uma ontologia do mundo móvel ou uma investigação do ser do mundo sensível, a psicologia enquanto parte da física, que é o estudo da alma sensível, da alma intelectual, da alma vegetativa, que mais? A ética, a política, a econômica, que era o estudo da realidade doméstica, não era esse sentido da economia política moderna, tá? O órgano no qual ele organiza a lógica, Aristóteles formalizou a lógica, ou seja, como é que nós pensamos? Todo mundo pensa de maneira... todo mundo usa a gramática e a lógica normalmente, né? Mas ele conseguiu formalizar como são os pensamentos. Quando o pensamento é correto, como ele é? Assim. Quando o raciocínio é correto, como é que ele é? Assim. O que um juízo tem que ter para ser verdadeiro? O que um raciocínio tem que ter para ser verdadeiro? Ele desbravou os primeiros princípios da realidade e construiu uma obra fantástica do ponto de vista do rigor científico que ele conseguiu fazer com que a filosofia alcançasse. Se Platão vai ser aquele filósofo que vai influenciar o período da patrística da filosofia e teologia católicas, o Aristóteles vai ser o que vai influenciar principalmente o período da filosofia escolástica. Por quê? Porque na antiguidade só as obras lógicas dele foram conhecidas, né? Mas na Idade Média chega através dos árabes que invadiram a Espanha e depois da escola de tradutores cristãos de Toledo, vêm as obras aristotélicas que não eram conhecidas, especialmente a ética e a metafísica, tá? Mas até lá ainda tem um passo antes de chegar na Idade Média. Aristóteles, na sua metafísica, vai, por exemplo, falar das famosas 4 causas, né? Todas as coisas têm 4 causas. A causa material, aquilo de que elas são feitas, a causa formal, ou seja, a essência ou o sentido que estrutura a matéria e configura a matéria, dando uma forma real a essa matéria. Por exemplo, com a mesma estrutura material, eu posso construir, por exemplo, com o mesmo bloco de mármore, eu posso construir uma escultura de Nosso Senhor, do Sagrado Coração de Jesus, ou de Nossa Senhora. Depende da forma exemplar que estiver na mente do escultor, né? Então, Platão, já no seu livro Timeu, tinha falado que o demiurgo, que é a divindade pessoal, contemplando as ideias eternas, plasmou, concretizou na matéria caótica as ideias eternas e criou esse mundo sensível. E esse mundo sensível é bom em Platão, não é mal como para os gnósticos, porque foi feito à imagem do mundo eterno. Quer dizer, como que Platão define a beleza? Belo é aquilo que é feito segundo o modelo eterno. Belo é aquilo que é feito segundo o modelo eterno. E para o Aristóteles, esse mundo sensível é muito bom também. É um mundo tão bom que nele as formas platônicas estariam como que encarnadas em cada uma das coisas. Cada uma das coisas tem a sua própria forma imanente, né? Não só o ser humano tem a sua própria alma individual, mas o cachorro tem a sua alma sensitiva, não imortal, mas as coisas todas da natureza, as árvores têm sua alma vegetativa, né, as flores, né, os animais têm sua alma sensitiva, as suas formas. Os artefatos têm essas formas que são impressas pelos artesãos, né, e que geralmente também correspondem à causa final, né? Então nós temos 2 formas que são intrínsecas à coisa, a forma e a matéria, 2 causas que são intrínsecas às coisas, a forma e a matéria. A causa final, que é
o direcionamento, o objetivo, a finalidade para a qual a coisa foi criada ou existe, né? No caso dos artefatos, essa finalidade ela é praticamente a mesma coisa que a forma, e a causa eficiente, que é o artesão, o construtor da coisa, né? Um exemplo, numa casa, a causa material é o material, são os tijolos, a areia, o cimento, a areola, as vigas de ferro. A causa formal é a planta que dá a configuração, né? A causa eficiente, bom, nos seus diversos níveis, o arquiteto, o engenheiro, os pedreiros, né, que realizam a obra. E a causa final é a habitação, a moradia, o lar, né? Servir de habitação. Então, as 4 causas aristotélicas, elas são muito interessantes para explicar a realidade e para, digamos assim, completar o quadro da filosofia pré-aristotélica, que falava ora das causas da realidade principal como uma causa material, ora como uma causa formal, ora como uma causa final, mas o Aristóteles juntou tudo, quer dizer, ele fez uma síntese de tudo que havia sido descoberto pelos anteriores, ele fez uma síntese superior que pudesse organizar a realidade com conceitos filosóficos adequados, né? Então, mas bom, outro conceito importante é o de substância e acidente, né? O que é a realidade? A natureza dos jônios pré-socráticos. O que é a realidade para os jônios? A realidade é a natureza na medida em que ela se basta, né? Ela gera a si mesma. Para Aristóteles, é a ousia ou substância. Seria traduzida por essência, mas os latinos medievais traduziram por substância, né? Substância. Então, o que era ousia na Grécia? Ousia era a fazenda. Era as posses ou os bens de alguém. O que faz alguém ser alguém? Assim, o que faz alguém ser rico? É ter posses, é ter uma fazenda, é ter uma propriedade. O que faz uma realidade ser real? É ela ser autossuficiente, que nem o sujeito que tem a fazenda, que tem posses, né? Então, é que nem res. Res em latim é a coisa, né? A realidade. Mas res é a cabeça de gado também, né? Então, quem tem fazenda é real, assim, real no mundo econômico, mas aqui a realidade, o termo de uso comum foi assumido como termo técnico para Aristóteles. A ousia é a substância. Os acidentes, sim, bebé causé, o que acontece junto à substância. Não então, eu estou aqui sentado, mas isso é acidental, porque eu posso estar de pé, né? Eu estou aqui quase careca, mas é acidental, porque um dia eu já tive muito cabelo. Se eu fizer um implante, fico com o cabelo de novo, mas é muita vaidade. Enfim, eu estou um pouco acima do peso, mas eu já estive em forma. Então, se eu fizer um pouco mais de exercício, um pouco mais de dieta, eu consigo voltar à forma novamente. Tudo isso é acidental. O que é essencial é aquilo que permanece. Então, cada coisa tem a sua forma, cada coisa é a sua própria substância, né? Eu poderia ficar falando de muitas coisas de Aristóteles, mas eu quero falar do motor imóvel, né? Do motor imóvel. O Aristóteles resolveu o problema do movimento da seguinte forma. Bom, o que é o movimento, a mudança? O movimento é a passagem da potência ao ato. Da potência ao ato. Eu agora estou sentado, mas eu estou em potência para estar de pé. Quando eu estiver em pé, eu estarei em ato. Pé. Vocês conhecem um pouco de filosofia, mas podem estudar mais e eu também. Talvez por ser estudioso de filosofia eu conheça um pouco mais, mas eu posso estudar mais e saber mais. Tem potência para conhecer mais filosofia, né? Eu não conheço muito física quântica, mas eu posso estudar física quântica e, quiçá, aprender, né? Enfim, a potência é a capacidade para ser alguma coisa. O ato é a realização, a plenificação, a plenitude da potência. Bom, todas as coisas que nós conhecemos ao nosso redor são mutáveis, né? Mudam, né? As coisas sensíveis que nos cercam mudam. Bom,
se todas as coisas fossem assim, eu já estou adaptando o argumento aristotélico para o argumento de Santo Tomás, tá? Para ficar um pouco mais claro. Se todas as coisas fossem assim, no final das contas, a gente não teria uma explicação para o movimento, tá? Por quê? Para uma coisa passar da potência ao ato, ela tem que ter alguma coisa em ato que comunique esse ato à potência e a potência seja atualizada. Isso está muito abstrato? Então vamos dar exemplos concretos, né? O aluno tem a potência para aprender uma matéria, o professor já sabe a matéria, ele tem a matéria em ato. O ensino, a relação de ensino-aprendizado vai realizar o quê? A passagem da potência do aluno ao ato. Ok? Aí o professor vai ensinar história da filosofia, o aluno vai passar a saber história da filosofia, brevemente, assim, sumariamente, né? A semente é a flor em potência, mas aí ela vai receber o ato, né, dos nutrientes da terra, da água, do solo, da chuva, do sol e aquela planta, aquela flor, que ela vai florescer, vai se atualizar. Ou seja, toda a realidade é uma comunicação de ser. Toda a realidade é doação de ser, é comunicação de ser. Toda a realidade é uma oferta de ser das coisas que já têm o ser para as coisas que ainda precisam atualizar o ser. Só que se todas as coisas fossem compostas de potência e ato, em algum momento, digamos assim, se nós levássemos ao infinito isso, a gente nunca chegaria a um ato perfeito que fosse a origem de todo o ato composto, né? Nós não teríamos a explicação do movimento se houvesse uma infinitude absoluta de composição de potência e ato. Tá? As coisas moverem-se ou atualizarem as suas potências requerem que haja um primeiro motor imóvel. Eu já estou adaptando o argumento aristotélico para o argumento de Santo Tomás. Tá? As coisas precisam de um primeiro motor imóvel que seja a origem do movimento da realidade, da mudança da realidade. Se não houvesse esse primeiro movimento, né, então onde o movimento começaria? Se ele fosse levado ao infinito, na verdade, eu acabaria com a realidade. Eu acabaria com a realidade. Se houvesse uma infinitude de seres compostos de potenciato, lembra daquele filme De Volta para o Futuro? Quando o pai desaparece lá no passado, quando no passado fica difícil do pai encontrar a mãe, o sujeito vai desaparecendo na foto, né? Não vai desaparecendo, quer dizer, achar que não tem um primeiro motor não é fazer da contingência e da finitude algo absoluto, é simplesmente fazer a realidade desaparecer. É contrair a realidade, não é solucionar nada. Tem que ter um primeiro motor. E esse primeiro motor, ele não é um princípio cronológico, não. Isso é o deísmo, que tem um Deus lá no início que dá um peteleco no mundo e o mundo se desenvolve com as próprias forças. Assim. Esse primeiro motor, ele está ao longo de toda a corrente de transmissão de ato, ele está acima, ao longo, né, dentro dessa corrente, ele ocupa todos os espaços. Né? Ele está aqui agora movendo a realidade a tal ponto que esse movimento me faz dar essa aula. E movendo a realidade a tal ponto que faz vocês ouvir. Aqui e agora. Não aqui e agora eternos, por assim dizer. Tá? Não é um primeiro, não é uma série horizontal. Tá? Não é uma série horizontal. É uma série, digamos assim, oniabarcante, né? Assim, tipo, como se esse primeiro motor estivesse fazendo aqui agora todas as realidades se moverem para que haja esse acontecimento aqui, esse ato e essa transmissão de ato e essa atualização de potências.
Por exemplo, a, a ciência filosófica, o hábito da ciência filosófica, ela está em potência e quando eu começo a falar, ela se atualiza, né? Então, a capacidade de receber formação filosófica está em potência e quando vocês começam a escutar, ela se atualiza. Tá bom? Então, o motor imóvel aristotélico é um ato puro, é um ato não composto. Deixa eu ver que horas são aqui. Já temos 1 hora quase de exposição e ainda estou em Aristóteles, mas tudo bem. Quando Aristóteles morre, ele não tem o Platão que Sócrates teve e o Aristóteles que Platão teve. Ok? Aí o que acontece com a filosofia entra em decadência. Mas ele teve um discípulo político, que foi o Alexandre Magno. O Alexandre Magno construiu o primeiro grande império ocidental, o Império Macedônico. A gente estuda em história, né? De certa maneira, a cultura helênica civilizou os povos que os gregos consideravam bárbaros, né? Só que o grego perdeu aquilo que era a sua maior riqueza, que era o âmbito da cidade-estado, o âmbito comunitário. O mundo se tornou cosmopolita, né? O mundo grego se tornou cosmopolita, e a cidade era o âmbito das reflexões, o âmbito onde a filosofia florescia em unidade com a prática política também. Isso se perdeu. E aí surgiu o período chamado helenista, né? A gente está ainda antes de Cristo, período chamado helenista, em que as filosofias se preocupavam com 3 disciplinas: a lógica, ou o processo do conhecimento, a física, ou a volta à cosmologia, e a ética, como a busca da vida feliz. As 2 principais escolas, o epicurismo e o estoicismo, são escolas materialistas ou imanentistas. Perdeu-se a metafísica, perdeu-se a segunda navegação. O epicurismo apregoa um hedonismo, não é um hedonismo tão vulgar quanto o atual, mas é aquele prazer da boa amizade, da boa conversação, da boa refeição. Não se compara com o horizonte platônico, quase místico, e o horizonte aristotélico, né? Não se compara. Aristóteles falou na Ética que a felicidade humana, a felicidade, o fim, né? Todas as coisas buscam o seu próprio fim. A felicidade humana é a vida segundo a verdade, a vida segundo a razão, e a mais sublime possibilidade de felicidade humana é a contemplação da verdade divina, né? Uma contemplação natural e metafísica, no caso de Aristóteles. Mas, enfim. E para os estoicos, a felicidade consiste em viver reconhecendo a direção da realidade, assim, ou seja, aceitando a direção da realidade, porque eles acreditam numa razão ou lei natural, num logos universal, mas que é imanente ao mundo e que é providencial e que cuida de todas as coisas, que tudo que acontece é certo, ou tudo que acontece tem que acontecer. Há um pouco de fatalismo nisso. Então a resignação vai ser a grande virtude, né? E a liberdade vai consistir em viver esse movimento da realidade de maneira, se deixar conduzir por esse movimento da realidade sem reclamar, né? Tem algumas ideias aí resgatáveis, a ideia de lei natural, a própria ideia da fortaleza da resignação, tudo isso ingressa na teologia ou na moral cristã de alguma forma, mas superado, assumido e superado, né? Elevado. Bom, os médio-platônicos e os neoplatônicos vão recuperar a segunda navegação, vão associar o mundo das ideias ao logos divino, né? Especialmente Filon de Alexandria, que é um judeu, ele já é da época de Cristo, viveu entre 15 e 10 a.C. E o neoplatonismo de Plotino, Proclo, Jâmblico, Porfírio, também vão acentuar a própria vivência da mística, de uma vida religiosa. E nesse momento o que acontece na realidade é o surgimento do cristianismo. E o surgimento do cristianismo vai levar ao encontro da fé cristã, da fé católica, com a filosofia grega. Esse encontro
teve alguns momentos bruscos, né? E teve alguns momentos mais felizes, né? Tertuliano, um escritor eclesiástico, não é padre da igreja, porque ele morreu herético. Tertuliano vai dizer: o que tem a ver Jerusalém e Atenas? Tipo assim, eu não queria saber da filosofia. Quem vai dar o tom adequado à perspectiva católica diante da filosofia é São Justino de Roma. São Justino de Roma, mártir que viveu no 2º século da era cristã, primeiro filósofo cristão, se a gente não considerar São Paulo. São Paulo, na carta aos Coríntios, fala que a partir das coisas visíveis nós podemos reconhecer com a razão a existência de Deus, e também fala que nós podemos reconhecer a lei natural com a nossa consciência, né? Também na carta aos Romanos. Então, os preâmbulos da fé, que são filosóficos, estão presentes ali. Alguma vez São Paulo é meio rude também com a sabedoria humana, né? Mas não sei se ele seria rude com a filosofia platônica e aristotélica, que eu creio que ele não conhecia diretamente, né? Ele fala que ele se frustra um pouco com aquela tentativa dele no Areópago de tentar evangelizar usando a linguagem filosófica, né? Tipo assim, um ensaio do Concílio Vaticano II, né? Olha, a filosofia de vocês já fala isso, eu venho aqui apresentar o Deus desconhecido e tal. Depois ele vê que não teve muito resultado. Um dos discípulos que o segue se chama Dionísio Areopagita, e depois existe o autor chamado Dionísio Areopagita, que alguns levantam a hipótese de ser o próprio apostolado de São Paulo, e outros dizem que não, que é um autor posterior que usa o pseudônimo, né? Enfim. Esse se converte, mas a maioria não se converte. São Paulo fala, para mim agora eu só vou pregar Jesus e Jesus crucificado. Chega de sabedoria humana. Mas São Justino fala, bom, nós temos o verbo inteiro, Logos encarnado, mas os gregos têm os seus profetas, os filósofos, que alcançaram algumas verdades. Essas verdades são florescimento das sementes do verbo ingênitas na realidade. Por ser imagem de Deus, a alma humana, em qualquer cultura, em qualquer sociedade, desde que viva com um pouco de coerência com a própria imagem divina na alma, vai chegar a descobrir algumas verdades que são preparação para o Evangelho, né? São preparação para o Evangelho. E essas sementes, então, desabrocham, né? A filosofia platônica, a filosofia socrática, a filosofia aristotélica. São Justino era um platônico que se converteu ao cristianismo e ele dizia que Cristo é o verdadeiro filósofo. E uma das primeiras representações iconográficas de Jesus nas catacumbas tem o Jesus pastor e tem o Jesus filósofo, né? Nosso Senhor pastor e Nosso Senhor filósofo nas catacumbas. Então, o São Justino vai falar das sementes do verbo e a possibilidade do diálogo entre a filosofia e a teologia, ou a doutrina cristã, né? Muitos séculos depois, Etienne Gilson, um grande historiador da filosofia, filósofo neotomista, vai dizer, existe uma filosofia cristã? Bom, filosofia é filosofia. Toda filosofia verdadeira é cristã na medida em que a verdade pertence à igreja, pertence a Cristo, é o próprio Cristo. Porém, ele vai dizer, é legítimo falar de filosofia cristã se por ela nós entendermos aqueles questionamentos dos filósofos, dos teólogos e filósofos cristãos que se perguntaram se algumas verdades cridas pela fé podem também ser sabidas pela razão, né? Então, o grande valor da matéria, né, o grande valor da corporeidade que a teologia revelada, que a Sagrada Escritura apresenta, pode ser constatado pela razão? A ressurreição dos corpos, não. Mas a bondade da matéria, sim, né? A imortalidade da alma, né? Que, na verdade, no Antigo Testamento, no livro da sabedoria, já era fruto do diálogo com a filosofia grega, né? A lei natural, os mandamentos da lei de Deus, essas coisas podem ser confirmadas com a razão. Então, tudo aquilo que nós cremos, mas que também pode, ou seja, tudo aquilo que a luz da revelação faz com que a nossa inteligência fique ainda mais iluminada e, ao mesmo tempo, pode ser pensado desde os recursos da própria razão natural,
tudo isso integra de maneira especial o que a gente poderia chamar de filosofia cristã, é o que o Etienne Gilson fala. Né? Filósofo cristão é aquele que se pergunta se aquilo que ele já crê pela fé pode também ser sabido racionalmente ou com a razão pura. A primeira etapa da filosofia cristã é a patrística. Né? A patrística é o período dos padres da igreja. Os padres da igreja foram homens santos, ortodoxos, e que, além do mais, desenvolveram os dogmas da fé católica, né? Nas controvérsias com os hereges, com os arianos, com os nestorianos, com os pelagianos, com os maniqueístas. Né? Santo Agostinho brigou com todo mundo, né? que nem vocês, assim, né? Enfrentou os pelagianos, os maniqueístas, os donatistas, né? Quem negava a graça, quem afirmava o dualismo, quem afirmava que o ser humano podia se salvar com seus próprios recursos. As principais heresias, né? Santo Agostinho, ele fez o combo apologético, teológico, filosófico. Santo Agostinho foi o principal autor patrístico, foi o principal teólogo e filósofo da teologia ocidental e da filosofia patrística. Né? E nele, por causa da revelação, alguns tópicos filosóficos chegaram a um patamar inimaginável para os gregos. O problema do mal, o problema do tempo, o problema da memória, onde ele vai tentar associar a questão da reminiscência platônica, da recordação das ideias eternas. Né? Como a nossa alma é criada por Deus, na medida em que a gente se eleva ou se adentra mais ao nosso interior, a gente tangencia o mundo do espírito e se recorda, por assim dizer, das verdades eternas que estão presentes de maneira especular na imagem divina que é a nossa alma. Então, não se recorda, mas é iluminado, porque ele fala da iluminação da mente, né? É uma iluminação natural, não é um processo místico, não. Enfim, o problema do livre-arbítrio. Então, o tempo, a memória, o livre-arbítrio, o problema do mal, o problema da criação, são todos problemas que Santo Agostinho trata e que vai levar a um outro patamar. Né? Bom, depois de Santo Agostinho, a filosofia passa por um momento de recesso, né? Com as invasões bárbaras, com a queda do Império Romano, com aquele período ali de transição entre o final da Idade Antiga e início da Idade Média, o único período que pode ser chamado com alguma justiça de Idade das Trevas, né? Porque chamar a Idade Média de Idade das Trevas é um absurdo, mas tem um momento ali das invasões, né? Das invasões normandas também, dos vikings e tal, onde a Europa está um caos. Depois que Carlos Magno morre, seus filhos não são competentes e tal, então a coisa degringola um pouco. Mas Carlos Magno, e sobretudo através do Alcuino, né, que espalhou bibliotecas pelo Império, e se cultivaram as escolas filosóficas e teológicas. E essas escolas vão... e os beneditinos, sobretudo, os mosteiros beneditinos, vão guardar essa cultura clássica para que, num momento mais propício, isso possa ser estudado, aprofundado, refletido e tal. E no grande momento do florescimento da filosofia cristã vai ser chamado de escolástica por causa dessas escolas. Essas escolas que eram formadas, eram monacais em torno dos mosteiros ou catedralícias em torno das catedrais. Então você vai ter a escola de São Vítor, a escola de Chartres, a escola cistercense, vão ser várias escolas que vão guardar e copiar os textos da antiguidade, preservando a cultura clássica, naquele momento terrível ali de invasões e tal, e desenvolvendo a teologia e desenvolvendo a filosofia. Mas o grande momento de desenvolvimento vai ser com a chegada dos escritos aristotélicos através dos árabes que, como vocês sabem, invadiram a Europa pela Península Ibérica. Né? Como que os árabes conheceram a filosofia grega? Quando eles dominaram a Síria, e na Síria viviam quem? Viviam os cristãos sírios. São João Damasceno, grande padre da igreja, ele foi funcionário público no
no mundo já muçulmano, já islamizado, né? Ele era sábio, então eles preservavam a vida dos sábios. Eles não eram bobos nem nada, né? Então, os árabes, os muçulmanos, digo, conheceram a filosofia grega porque ela estava preservada na Síria pelos padres cristãos, né? E depois eles levaram as obras de Aristóteles para a Espanha muçulmana, né? Para a parte muçulmana da Espanha. E essas obras depois seriam traduzidas na escola de Toledo e seriam difundidas, entrariam nas universidades da Europa, todas cristãs, no século XIII, transição do século XII para o século XIII, causariam uma grande celeuma, uma grande polêmica, porque as teses de Aristóteles, como eram interpretadas pelos filósofos e teólogos árabes, ou pelos filósofos árabes, elas eram apresentadas como contrárias à fé católica. Era apresentado um Aristóteles ímpio, né, cuja teoria da eternidade do mundo seria negadora da criação, cuja teoria de um intelecto agente separado da alma individual seria também uma impiedade, porque não haveria então alma pessoal imortal e, portanto, isso acabaria com a ideia da fé, né? Então, a interpretação árabe de Aristóteles causou um rebuliço nas universidades e quem foi o grande personagem que vai pegar o touro pelo chifre e vai resolver? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vai falar assim, olha, me traduzam essas obras de Aristóteles do grego para o latim, que eu vou ler isso tudo aqui, vou ler tudo isso e vou interpretar direitinho. Tá? E ele leu e ele descobriu, bom, o Aristóteles não é esse monstro não, gente, olha só. Ele falou da eternidade do mundo, só que do ponto de vista da razão, a gente não pode decidir se o mundo foi criado no tempo ou foi criado desde toda a eternidade, né? Porque Deus, como princípio criador, não é um princípio cronológico, é um princípio ontológico, é um princípio do ser. Uma coisa pode ter sempre existido tendo sempre principiado de Deus. É muito difícil esse conceito, talvez, porque a gente só pensa com a imaginação, né? E na imaginação a gente vê uma coisa começar, né? Então não dá para imaginar, mas dá para abstrair. Uma coisa, o mundo pode ter sido criado, ter sempre existido e ter sido criado. Caramba, né? Pode ter sempre surgido de Deus. Deus pode ter sempre dado origem, desde que ele desde sempre pode ter sempre dado origem. Pois bem, e o intelecto agente? O intelecto agente era apresentado como um intelecto divino separado, às vezes até o intelecto possível. O que são essas ideias de Aristóteles, para vocês entenderem? Para o Aristóteles, a nossa capacidade de abstrair as formas que estão nas coisas para poder entendê-las depois com a ciência, reside numa especial luz da nossa inteligência que ele chama de intelecto. Essa luz da nossa inteligência, ou nous, né? Essa luz da nossa inteligência é sempre atual e ela é capaz de fazer destacar a forma imaterial, a forma das coisas e torná-la imaterial na nossa mente e depositar no que ele chama de intelecto possível. E aí o intelecto possível recebe uma impressão intelectual das formas. Ou seja, nós temos uma especial participação da luz divina por sermos imagem de Deus e essa luz é o intelecto. Agora, se o intelecto agente é separado, se está na alma, se o intelecto possível é uma coisa. Agora, se o intelecto possível for separado também e a gente só, digamos assim, a gente só conhece as coisas no senso comum ou no intelecto terceiro, sei lá, me esqueci agora o nome que os árabes davam. Na verdade, então, quando a gente morresse, não teria nada imaterial em nós, não teria nenhuma connaturalidade nossa com o mundo das formas, com o mundo da imaterialidade, nós morreríamos. E aí, como é que fica a vida eterna, a imortalidade da alma, a ressurreição, né? Como é que ficaria? Então, essa ideia do intelecto é muito importante. É a perda da ideia do intelecto que vai fazer a filosofia moderna, a partir do nominalismo, ir por ladeira abaixo.
Isso vai ser o que eu vou explicar para dar a entender um pouquinho do processo no qual nós chegamos. Sem essa participação da luz divina intelectual, ou seja, essa capacidade que está na nossa inteligência de captar o ser das coisas, a forma das coisas, nós vamos ter que arranjar uma alternativa que vai ser uma inteligência matematizante. Já vou explicar isso. Que vai conhecer as coisas não por ver dentro, não por inteligir, mas por, digamos, associar similitudes sensíveis. Ok? Que é como as crianças conhecem, né? Quando o intelecto não está ainda bem desenvolvido. Agora, imagine filósofos infantilizados, né? Sensualistas ou conceitualistas, mas não intelectuais, que conseguem ler dentro a realidade. O que acontece quando se perde a ideia do intelecto? Por que Santo Tomás lutou contra Verroes, que tinha essa ideia de que o intelecto possível era um intelecto separado? Quer dizer, as almas individuais são todas mortais. O homem não tem a dignidade de imagem de Deus. A filosofia árabe, na sua expressão mais radical, que era averroísta, de Averroes, separava o homem do mundo das ideias. Né? O mundo das ideias, por acaso, assim, surge aqui na nossa imaginação, no nosso senso comum, em algum tipo de intelecto temporário, mas nós não participamos desse mundo inteligível. Nós não somos propriamente seres com um espírito, com uma alma espiritual. Não seríamos se isso fosse verdade. Né? Então, Santo Tomás vai ser o gênio, o grande sábio da Idade Média, que vai realizar a síntese perfeita entre a sabedoria patrística, a sabedoria escriturística e a sabedoria platônico-aristotélica. Tudo em Santo Tomás tende a harmonizar-se. A fé e a razão, a graça e a natureza, a igreja e a sociedade civil ou o Estado, né? O homem e Deus, a vontade e a inteligência, né? A vontade e os afetos ou paixões, a inteligência e os sentidos. Né? A Suma Teológica é uma catedral do pensamento, é uma imagem a melhor imagem que a gente pode ter. A Suma Teológica é uma catedral do pensamento católico. Lá tudo encontra seu lugar perfeito. Tudo encontra seu lugar perfeito. Não é por acaso que vários santos papas ofereceram, exaltaram Santo Tomás como a filosofia, como o pensamento teológico filosófico seguro para que o católico possa acorrer, né? E que deve guiar a formação eclesiástica, né? As faculdades eclesiásticas, e que todo filósofo católico deve ser bem formado na filosofia de Santo Tomás e da escola tomista que depois na segunda escolástica desenvolveu alguns pontos cujos problemas foram surgindo mais tarde, né? Enfim, mas a via moderna começa com a ruptura com o pensamento de Santo Tomás, com essa harmonização entre a fé e a razão. Tá? Por pensamento de Santo Tomás, definamos a harmonização entre fé e razão. Harmonização entre fé e razão. Okay? A obra da harmonização da fé e razão. O que é a via moderna que começa com Guilherme de Ockham? A ruptura dessa harmonia. A ruptura dessa harmonia. Veja, provavelmente Guilherme de Ockham estava muito bem intencionado. Ele queria resguardar um lugar para a teologia e ele achava que a filosofia se intrometia muito no recinto sagrado da teologia. Mas o que ele vai fazer então? Ele vai dizer que ele vai interpretar o conhecimento em termos de não da abstração da forma universal, tá? Não da abstração da forma universal, mas da conjunção das similitudes sensíveis. Ok? Não existem formas universais, existem só as realidades individuais. As realidades individuais,
Os seres humanos são realidades, são essências individuais. Porém, somos todos muito parecidos, muito similares, e nós podemos unir essas similitudes logicamente e configurar classes. Então, o conhecimento, a abstração, agora não é mais a visão de uma forma realmente comunicada entre indivíduos de uma mesma espécie, que o intelecto, a gente poderia realizar essa abstração da forma universal, né? Participada individualmente. Mas a inteligência agora é o quê? A inteligência agora é uma conjunção, uma classificação. Ele ainda é realista, tá? Ele ainda acredita que essa similitude é real ao ponto de permitir que os conceitos ainda batam com o que as pessoas achavam. Claro, ele é realista, ele está no mundo católico e tal, mas isso é o germe do idealismo, é o germe da ideia de que a verdade projetada pela mente na realidade é o que é o fundamento da realidade, e não que a verdade é a adequação da inteligência à realidade. Ok? É o germe disso. Então, a harmonia que Santo Tomás tinha obtido vai se perder. Essa perda, no fundo, é o quê? É a perda das ideias eternas platônicas. Ele vai dizer o seguinte: Deus não tem razões eternas, porque se ele tivesse, ele teria que estar submetido à razão. Como se em Deus os atributos ou as faculdades tivessem alguma distinção real entre elas, né? Como se a inteligência divina não queresse tudo que conhece, que a vontade divina não queresse tudo que conhece e o conhecimento não conhecesse tudo que quer. Enfim, ele imagina um Deus que está acima da razão e que, portanto, poderia ter organizado o mundo de outra forma. Poderia ter organizado o mundo. Claro que Deus poderia ter organizado o mundo de outra forma. Quer dizer, as essências das coisas poderiam ser outras. As essências das coisas poderiam ser outras. Os mandamentos poderiam ser outros. Ele chega ao ponto de afirmar, depois ele até meio que volta um pouquinho atrás, que se Deus mandasse matar, seria justo. Ok? Como se... Na verdade, ele tem uma ideia de Deus que é de um Deus arbitrário, né? Que é quase Alá, não é Deus, né? É um Deus no qual é um Deus voluntarista, né? Um Deus voluntarista. Então a vontade passa a ser mais importante do que a razão, né? É uma inversão. Não existindo ideias eternas, essa é a raiz de não haver formas universais, né? Não existem ideias eternas, não podem existir formas universais. Né? O que mais? Ele também duvida que com a razão a gente possa chegar à imortalidade da alma. Isso é tópico de fé. Claro, se não existe um parentesco da alma com o mundo inteligível, porque não existe o mundo inteligível, não pode existir imortalidade da alma, certo? E ele também, por fim, acredita que não é possível que a nossa inteligência chegue à constatação de um Deus uno e transcendente. Ele acha que a mente pode chegar à constatação de que existem um primeiro princípio, alguns primeiros princípios da realidade, mas não que seja um Deus separado, transcendente e criador. Tudo isso ele deixa para a fé, ou seja, se dá então uma ruptura daquela harmonia que Santo Tomás havia obtido. Na filosofia moderna, aqui eu vou passar por cima do Renascimento, mas vou chegar logo no empirismo e no racionalismo. Na filosofia moderna, a consequência dessa ruptura vai ser o quê? Vai ser o esquecimento das formas e o esquecimento do intelecto agente. São duas coisas congêneres. Você esquece o intelecto agente porque esquece as formas porque esquece o intelecto agente, né? Na verdade, o que é poder inteligir que há um intelecto agente? É ter podido chegar com uma mente límpida e um coração razoavelmente puro à constatação de que a realidade é verdadeira. A constatação de que a realidade tem em si o seu princípio de inteligibilidade, ou seja, é só uma mente mais purificada que consegue atinar para a existência dessa luz do intelecto agente. Porque a gente não está no nível do intelecto agente, a gente está no nível do intelecto possível ativado, né? Ok?
Tudo que a gente percebe porque essa luz que está no cume da nossa alma, por assim dizer, metaforicamente, nos ilumina para a gente ver. O que a gente faz? A gente está no mundo da sensibilidade, né? Com os nossos órgãos das sensações, e no mundo do intelecto possível ativado. A gente não está no nível do intelecto agente, isso é um místico, né? Assim, ok? Então, o intelecto agente é uma teoria, mas é uma teoria que tem que ser verdadeira para a gente poder saber que... Ou seja, quem conhece a verdade sabe que há o intelecto agente, ok? Claro, quando a gente aprende filosofia na escola, quando a gente decora essas coisas, mas a segurança intelectual da realidade do intelecto agente é a experiência intelectual da verdade. É a experiência intelectual da verdade que faz um filósofo ser realista. É a experiência virtuosa da existência que faz um filósofo ser realista. Então, quando se perde o intelecto agente é porque você está perdendo a realidade. Quando se perde a realidade é porque se está perdendo a pureza da mente. Dá para entender? Não existe uma razão lógica separada de uma razão lógica capaz de encontrar as verdades puramente inteligíveis separadas de uma existência virtuosa. Não tem como, não tem como. Não tem como. A mente límpida e o coração em processo de purificação são duas coisas que têm que andar juntas. Ok? Então você vai aprender melhor filosofia se você estiver lutando pela virtude. Quanto mais você luta pela virtude, mais sua mente fica aberta às verdades mais difíceis, mais árduas. Que não são as verdades das ciências empíricas, que são difíceis também. Mas para isso basta o gênio cerebral, né? Para isso basta o gênio cerebral. Para as verdades metafísicas, além do gênio cerebral, você precisa da sabedoria, de uma participação na sabedoria divina. Ou seja, você precisa de um anseio pela verdade, de um desejo da verdade. Platão, Aristóteles, Sócrates, aqueles primeiros filósofos, eles estavam com um anseio, com um desejo de verdade, uma vontade de verdade. E essa vontade de verdade começa a faltar na modernidade. Por quê? Porque a vontade de verdade vontade de verdade transcendente, né, é substituída por uma vontade de verdade imanente, de resolver os problemas da realidade temporal. O mundo no século XIV conheceu peste negra, cisma ocidental, exílio de Avignon, terremotos, fome. Um século terrível na história da Igreja. E aí começa o quê? O renascimento, o humanismo, o naturalismo, a voltar, assim, o homem... A vida começa a ficar desastrosa e o homem se esquece de Deus. Se preocupa mais em tentar resolver esses problemas do que em se voltar para a realidade espiritual. Então a filosofia vai acompanhar esse movimento da cultura humana, esse movimento da realidade cultural e espiritual que está se separando da transcendência. Os empiristas vão achar que a ideia é uma imagem esvanecida. É a imagem esvanecida. Os racionalistas vão achar que a ideia é uma imagem construída geometricamente. Não tem mais intelecto agente, não tem mais forma. Não tem mais forma real. É a forma lógica da mente projetada na realidade ou é uma forma poética, uma metafórica, né, entre os empiristas britânicos ou entre os racionalistas continentais. E a síntese disso vai ser o quê? Kant. Só que ele vai tentar resolver o problema do buraco do empirismo e do buraco do racionalismo. Mas quando você junta duas coisas incompletas, você forma insuficientes, erradas, você vai fazer uma coisa certa? Não. Aí o que acontece? A emenda sai pior do que o soneto. Kant vai configurar uma metafísica agnóstica, que não pode mais conhecer a Deus, uma ética voluntarista, onde a vontade humana, o imperativo categórico da vontade humana vai se tornar o critério da verdade ética ou moral, e
tentando resolver esse impasse, vai criar um sentimento estético e um sentimento teleológico para tentar encontrar o sentido da realidade. Aí, quando você chega na contemporaneidade, a crítica kantiana, que seria a ontologia ou a metafísica, vai dar origem ao positivismo cientificista. A crítica da faculdade do juízo sentimentalista vai dar origem ao romantismo, né? Gnóstico. E a crítica da razão prática vai dar origem ao idealismo alemão, Hegel, Fichte, Schelling, e depois a esquerda hegeliana, o marxismo. E a confluência dessa perda da realidade, dessa perda da transcendência, vai trazer aquelas três grandes figuras, grandes no sentido da tragédia, que representam de Freud, Nietzsche e Marx, né? Freud, Nietzsche e Marx. Então, aí já acabou tudo, aí já está todo o processo do niilismo pós-moderno. Freud com o seu inconsciente, ou seja, a verdadeira realidade é subconsciente, subrracional. Marx com a sua dialética, o seu materialismo histórico dialético, a verdadeira realidade é a infraestrutura material econômica. Nietzsche com o seu vitalismo que afirma a ausência de fundamentos e, portanto, um ser humano prepotente, prometeico, que tem que construir os valores do nada sem uma verdade metafísica. Quando junta essas três coisas, a psicanálise, o nietzschianismo, o marxismo, a gente tem a sopa da filosofia contemporânea. Algumas tentativas de responder a isso foram o existencialismo de Kierkegaard, a fenomenologia de Russell, mas muito insuficientes, né? No âmbito católico cristão, o esforço de Leão XIII, dos neotomistas, de resgatarem a filosofia escolástica, especialmente de Santo Tomás. O existencialismo derivado de Heidegger a partir da fenomenologia, que é um esforço para tentar recuperar a objetividade, pelo menos do conhecimento científico, que não seria fundado na subjetividade, mas fundado no próprio âmbito da verdade científica. Depois disso vai existir um existencialismo imanentista, que depois em Sartre vai ser ateu, vai juntar com o marxismo. A gente tem... Bom, não tem como explicar esse processo. Vocês viram que eu me empolguei muito apresentando os gregos no início, tive que fazer uma síntese bastante grande de Santo Agostinho e de Santo Tomás para apresentar o problema do nominalismo, que resulta no empirismo e no racionalismo, que confluem para a crítica kantiana, que se desdobra no positivismo, no romantismo e no idealismo e depois no marxismo. E, bom, também temos Freud e Nietzsche, esforços pontuais de uma filosofia existencialista e de uma filosofia fenomenológica que não logram obter a transcendência novamente, né, que não conseguem recuperar a transcendência. O esforço católico do neotomismo malogrado ou prejudicado pela própria veneração dos neoteólogos pela filosofia contemporânea sem critério. E aí o que a gente tem? A gente tem a situação que a gente precisa recuperar a verdade, precisa recuperar as fontes da tradição filosófica, da sã tradição filosófica, platônica, aristotélica, patrística, escolástica, especialmente Santo Tomás de Aquino, né, São Boaventura, né, a escola tomista, e um ou outro autor que possa também trazer alguma luz. Nós precisamos estudar a história da filosofia não por curiosidade, mas por uma necessidade apostólica, uma necessidade caritativa. Nós precisamos ajudar a esclarecer a mente das pessoas a respeito desse niilismo, desse nadismo. Por que a gente chegou a esse nadismo? Porque nós perdemos o contato com as formas reais, nós perdemos o contato com a alma espiritual, com o intelecto agente, com a imortalidade da alma, ou seja, com a sede de transcendência. Nós vivemos voltados para uma imanência e uma nova teologia que não ajuda muito e que atrapalha.
que quis superar o modernismo imanentista, mas não conseguiu também ir muito além. Né? Então a gente precisa recuperar a verdade, ter como o filósofo contemporâneo que tem bastante coisas interessantes e boas, que é o Xavier Zubiri, que eu estudei, a gente precisa ter vontade de verdade. Uma vontade de verdade, uma abertura à realidade que nos resgate essa sede da transcendência, essa vontade, esse desejo de Deus. Né? O homem tem naturalmente um desejo de Deus, que a revelação vem coroar esse desejo, indicando que Deus nos fez para a vida sobrenatural, certo? Então nós precisamos recuperar o desejo da verdade absoluta, o desejo de buscar a causa primeira. Porque se o homem está tão voltado para o mundo sensível, para o mundo temporal, para as coisas da imanência, o coração adormece, a consciência adormece, o niilismo impera, a depressão aumenta, o suicídio aumenta, né? A injustiça aumenta, as soluções ideológicas falsas para a injustiça se aproveitam. Então nós precisamos urgentemente buscar a verdade com todas as forças e energias da nossa alma, porque disso depende a nossa salvação e a salvação de muitas pessoas. Né? Então que Santo Tomás de Aquino, que Santo Agostinho de Hipona, que os demais santos doutores, santos padres da igreja intercedam por nós. E desculpe por ter feito uma corrida aqui no final, porque senão também eu vou deixar vocês aqui muito tempo esperando. Né? É uma apresentação muito sumária, evidentemente eu dependo de que vocês e o público que assista tenham uma certa fé na minha apresentação. Eu não pude demonstrar grande parte das coisas que eu falei aqui, né? Mas, bom, é simplesmente uma apresentação sumária, tá? Muito obrigado pela presença e pela assistência de vocês. Até uma próxima.